Fala, João. Boa noite, meu amigo. Tá sem som. Vai sair da sala de novo, não, hein? Não, hoje não. Levei quase 1 minuto para conseguir autorização hoje para entrar. Então, eu falei com eles aqui, você apareceu, eu autorizei, aí sumiu o pedido de autorização e você não entrava na sala. Aí agora apareceu de novo, eu aceitei, entendeu? Aceitei 2 vezes, na verdade. Tudo bem, tá resolvido. Agora, show. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Beleza, então, bom, quem eu ainda não falei, o seu Jorge. Marquinhos. Beleza, eu? Marquinhos. Pode falar. Depois que terminar, eu vou entrar em contato com você no privado, tá? Preciso te perguntar uma coisa, tá? Tá jóia, João. Assim que terminar, se eu não te procurar, manda uma mensagem para mim, senão eu posso esquecer. Tá bom. Aí você me lembra. Me lembra de eu te lembrar para você me lembrar, entendeu? Fala assim, Marquinhos, Isso, me lembra. cabelo branco e careca, aqui sou eu. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Boa noite, seu Jorge. Denise, eu já dei boa noite. Robson e Janaína. Marcinha, Patrícia, Bruna, Bianca. E agora está entrando mais a Gleice. Boa noite, Gleice. Seja bem-vinda. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. João, as suas ordens, tá, meu amigo? O Vinícius ainda não chegou, mas eu creio que ele já esteja a caminho. João, o meu microfone ou o seu tá fazendo barulho. Eu vou desligar o meu, vou ver se é o seu. Era o seu. É o meu mesmo? Era o seu, mas agora parou. Não sei pro pessoal aí, se de repente estava dando duplicidade no áudio. Eu queria aproveitar que a gente não começou ainda e dar os parabéns pela Denise aí, que os vídeos dela os vídeos que ela está fazendo está repercutindo de uma forma bem bacana. A turma do grupo de WhatsApp do Divina Luz, até mesmo aqueles que estão lá, mas nunca, né, se pronunciaram, nunca participaram lá do grupo, tem mandado mensagem para mim no privado, dizendo que conseguiu assistir o estudo, né, a palestra, e tem agradecido bastante. Aí eu queria deixar aqui registrado, Denise, meu muito obrigado aí pela dedicação e pelo capricho. Cara, que ele fala bem pra caramba. João. Bom, Marquinhos, vamos lá então? Aí, vamos dar início ao estudo? Vamos lá. Vamos embora. Bom, iniciando sempre com a prece de agradecimento ao Pai Criador, e sem a permissão dele, tudo isso que fazemos aqui no plano material seria muito difícil de conseguirmos. Senhor, sabemos que todas as nossas atividades, principalmente no campo do bem, requerem sempre de cada um de nós a dedicação, a vontade determinante, mas também, Senhor, necessitamos da proteção e do amparo espiritual, porque, como sabemos, ainda temos muitos irmãos que preferem ainda viver isolados, longe, distantes de um esforço de renovação. Se comprazem ainda nos vícios, na maldade, no ódio, na perseguição gratuita. E por isso mesmo sabemos, todos nós, que precisamos muito de ajuda, de proteção espiritual, principalmente, Senhor, nas tarefas coletivas, porque é justamente no coletivo que a probabilidade de cairmos em contradições, discutirmos pontos de vista, muitas das vezes de forma equivocada, levando a desuniões, a desentendimentos, que podem agravar ainda mais
a fragilidade dos nossos conhecimentos, das nossas lutas íntimas de renovação. Mas, acima de tudo, confiando no bem maior, na vitória do amor sobre todas as inferioridades, estamos aqui mais uma vez, profundamente agradecidos. Que assim seja. Bom, conforme então o programa para hoje, nós vamos, de uma certa forma, tá, dar um pouco de continuidade naquele assunto que o nosso irmão Vinícius pediu para comentar semana passada, que é a questão do karma. Nós temos um livro aqui, que é um modo de entender, né, uma nova forma de viver, que fala sobre karma, quer dizer, dá uma palhinha, né, sobre karma. E nós vamos também utilizar o livro chamado Missionários da Luz, tá? Que é do espírito André Luiz, trabalhado pela psicografia do Chico Xavier há 70 e tantos anos atrás, que vai nos trazer também umas ilustrações de estudo muito importantes sobre a lei de causa e efeito, tá? Que é a base do entendimento do karma. Tá? Mas primeiro vamos começar com o Hamed, sobre o tema Teu Karma. Hamed utilizou-se das palavras de Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. E então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. O que Hamed então vai nos dizer diretamente? Karma. Tuas ações, atos e atitudes geram ações, atos e atitudes. Teu karma é o efeito daquilo que causaste. Modifica teu karma, mudando tuas ações. Ao transformares teu modo de ser, transformarás as reações na tua existência. Quem joga rosas é a primeira pessoa a se perfumar. Quem atira lama, por consequência, é o que mais se lambeia. Podes modificar o teu karma, aceitando o teu hoje e reprogramando tuas atitudes desagradáveis. Ninguém te machuca. Tu é que te machucas, mas não percebes. Por isso, acusa os outros. Ninguém te faz infeliz. Tu é que espera que os outros te façam feliz. A lei do retorno, isto é, a ciclicidade inexorável do tempo, faz com que tudo sempre volte ao ponto de partida. Logo, é importante lembrar que, se mudares tuas ações, estarás mudando o teu karma. Erros acontecem para ensinar. Edificação íntima requer esforço pessoal. Daquilo que deste, receberás multiplicado. Teu karma é o resultado de tuas ações, pois a cada um de acordo com o seu comportamento, como disse Jesus. Analise, então, atentamente a ligação entre situações, ideias e acontecimentos. Observa o nexo causal de tudo o que acontece em tua existência e verás que não são por si só os fatos de vidas passadas que te complicam a existência na atualidade, e sim a perpetuação dos velhos modos de pensar e de agir, das crenças incoerentes e dos pontos de vista contraditórios. Tá? Então esse é o Hamed. Eu vou rapidamente entrar aqui num trecho do livro do André Luiz, que é o Missionários da Luz, tá? Para a gente ilustrar um pouco mais esse estudo do Hamed. Eu só vou adiantar aqui, sem ler, o que eu vou falar aqui, tá? O André Luiz, ele está aprendendo com um benfeitor,
Manassés, ele está aprendendo aqui sobre as escolhas carnais, tá? Como será o nosso corpo físico ao retornarmos à Terra. Tá? É um assunto delicado, que é um capítulo grande, mas eu vou tirar um trechinho aqui quando o Manassés explica para ele algumas coisas importantes para encaixarmos aqui na questão do karma. Tá? Assim, ó, diz o Manassés: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Aí o Manassés pergunta para o André: não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso significa que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu o revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou, no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele, todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento, e o nosso amigo, ao voltar à Terra, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas, onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, ou seja, a úlcera, né? Conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas, logo que se disponha o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro, o apóstolo, nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão dos pecados. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se, da maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação,
somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Tá? E aí o André Luiz, né, refletindo, vai dizer para a gente: compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Tá? Então, gente, o karma, tá? Como eu disse para vocês semana passada, o karma, ele é tratado dessa forma, ele tem uma forma própria de entendimento, tá? Nascido lá de filosofias orientais. Tá? Nós aqui no Ocidente, especialmente quando temos acesso à doutrina dos espíritos, nós tratamos o assunto como lei de causa e efeito, certo? Que é baseada na nossa própria consciência, tá? E no Espiritismo nós dizemos o seguinte: olha, ninguém, nem mesmo Deus, tá, nos julga. Nós é que nos julgamos de acordo com a nossa consciência. E o que é a consciência? É o acúmulo das experiências positivas e negativas de todas as existências que já tivemos. Tá? Então, nós é que nos punimos quando a nossa consciência acusa erros que já temos consciência de que não deveríamos cometer. Tá? Então, é a nossa consciência que nos julga, que nos faz pedir ou merecer determinadas situações que podem parecer punitivas, mas não são punitivas, são educativas. Tá? Então, conforme disse o Hamed, teus atos, né, tuas escolhas, definem o que vai acontecer contigo. Por quê? Porque na vida, tudo que nós emitimos volta para o ponto de origem. Se fomos nós que emitimos pensamentos e ações, os pensamentos e ações voltam para nós. Outro dia falamos nisso de outra forma, né? No mundo, funciona o sentido da ressonância. Tudo que vai a partir de nós, volta para nós. Lembra disso? E quando nós compreendermos melhor isso, aprenderemos a fazer melhores escolhas, pelo pensamento e pelas atitudes, né? Então, lei de causa e efeito, tá? É uma lei universal, ninguém foge dela, é uma lei natural, que pode ser também chamada de lei divina ou natural. Ninguém foge dela, tá? Portanto, cabe a nós, espíritos que somos, tá, compreendermos o mais rápido possível que pensamentos e atitudes geram repercussões que voltam para nós. É aí que vamos acabar entendendo, depois de muito sofrermos, que devemos pensar melhor e agir melhor sempre e em qualquer situação. Tá? Quando as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender Jesus, né? Mas Jesus, por que Jesus falava o tempo todo em perdão? Por que Jesus dizia que temos que amar muito mais os inimigos? Porque amar os irmãos, os amigos é muito fácil, né? Por que o mérito maior está em vencermos a nós mesmos? Não é assim? Por que, né, Jesus mandou oferecer a outra face quando alguém bater num dos lados? Por que isso, meu Deus? Onde que Jesus queria chegar? Né? Estava ensinando a gente a ser covardes? Não é nada disso, gente. Ele estava ensinando a gente a nos libertar espiritualmente das inferioridades que ainda estão em nós, né? Então, essa questão, por exemplo, do orgulho próprio, né? Orgulho, assim, exacerbado, tá, gente? Um pouquinho de orgulho faz bem, tá? Um pouquinho de vaidade faz bem.
Agora, tudo em excesso faz muito mal para nós que somos espíritos, tá? Nesse estudo aqui que eu falei do Missionários da Luz, tem vários casos narrados aqui. Um deles é de um espírito muito consciente que pediu, tá? Pediu uma vida física de provações difíceis, porque ele queria aprender a se livrar do excesso do amor próprio, do excesso da vaidade, porque ele havia se perdido em encarnação anterior, no excesso da vaidade, no excesso do amor próprio. E aí a espiritualidade propôs a ele, e ele aceitou, que ele deveria reencarnar num corpo físico com problemas em uma das pernas. Tá? Então seria o suficiente para que ele não se considerasse o tal, para que ele tivesse mais tempo de reflexão sobre orgulho e vaidade, tá? Vindo a renascer num corpo com problema em uma das pernas. Teve o caso de uma entidade, né, que está ligada à polaridade feminina, que pediu, tá, uma reencarnação dolorosa num corpo físico feio, né, chamado de corpo feio, né, sem nenhuma beleza, e ela pediu isso por quê? Porque numa encarnação anterior ela era uma pessoa de bem, uma pessoa muito boa, né, teve 4 filhos, tinha um excelente marido, mas apesar dos apelos do marido, ela tratava os 4 filhos com excesso de mimo e fez com que os 4 filhos se perdessem na vaidade, se perdessem, alguns até na luxúria. Desencarnaram cedo devido aos excessos, e essa mãe, ao desencarnar, né, com um sentimento de culpa profundo, pediu que voltasse de novo num corpo feio, né, que tivesse um marido, tivesse 4 filhos, ou seja, os 4 filhos voltassem a ser filho dela, o marido desencarnaria cedo, ela teria que cuidar dos filhos sozinha, né? 3 dos filhos viriam como homens novamente e teriam problemas muito graves, fisicamente falando, um deles até com lesão no cérebro. A filha seria a bengala dela, o suporte dela para cuidar dos irmãos, mas a filha teria que passar por duras provas nas questões morais novamente. Quer dizer, são exemplos do karma, tá? Para a gente entender que são leis de causa e efeito, certo? Tudo volta para nós. E quando é algo que precisa ser refeito, tá bom? A gente precisa encarar isso com mais responsabilidade, com mais equilíbrio, com mais harmonia, coragem, resignação, para não perdermos a oportunidade, tá? E olha que aqui a gente está falando apenas de coisas assim um pouco mais dolorosas, né? Mas vocês veem que a maioria de nós reencarna com pequenos problemas para resolver na vida, né? Pequenas dores, pequenas decepções, e muitas vezes nós reclamamos pra caramba, né? Não reconhecendo, não conseguindo entender ainda que tudo isso é algo que fizemos que não foi bom, por algum motivo, para alguém ou para nós mesmos, e agora a gente tem que passar por isso, tá? Aprender a superar com harmonia, com equilíbrio, com muita luta, certo? Desenvolvendo cada vez mais a paciência, a tolerância, o bom ânimo, tá? Tudo isso é o assunto karma, tá? Lei de causa e efeito. E que ninguém foge dela, né? O principal é isso. Ninguém foge dessa lei de causa e efeito. Tá bom? E agora vamos passar adiante para ajudar. Todo mundo colaborando aí. Vamos lá, João Carlos. Boa noite aí, pessoal que chegou depois. João, eu botei aqui numa pesquisa falando que o karma ou karma com K ou karma com C, é um termo de uso religioso dentro das doutrinas budista, shintoísta, hinduísta, teosófica. Em cada uma dessas doutrinas, o termo tem sentido
próprio, é uma pesquisa da Wikipédia. Aí, quanto à doutrina, a lei do karma é muito utilizada pelo hinduísmo e budismo e designada para explicar que todo efeito tem uma causa correspondente, ou seja, toda atitude praticada, seja ela benevolente ou não, terá uma consequência. Karma é um termo, portanto, que precedeu a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Quanto ao significado do karma, nas religiões e filosofias orientais, está relacionado ao princípio de causa e efeito que liga os seres ao samsara, ou seja, ao ciclo da vida, morte e renascimento. Aí fala aqui sobre o hinduísmo, sobre o budismo, e quando você iniciou falando sobre o karma, a primeira coisa que me veio em mente aqui, que eu anotei, é que se a gente parar para fazer uma avaliação, pelo menos assim, na minha peneira aqui, antigamente, João, penso eu que por conta até da nossa ignorância de falta de conhecimento, tudo que não se conseguia explicar, não se conseguia justificar, né? E de repente em um acontecido, quando não se chegava a uma conclusão da causa, ou era uma causa que de repente, né, não valeria a pena se buscar, ou não se sabia, né, como buscar, isso é karma, né? A gente logo transferia, né, batia o martelo, carimbava, não, isso é karma aí, não tem como explicar, isso é um processo natural, pode ser coisas de outras vidas, e logo se encerrava dessa forma. E agora a gente está vendo, né, está tendo a oportunidade de estudar e entender que o karma pode ser definido por nós, né, pode ser alterado, porque se está ligado diretamente a tudo que a gente produz, né, ou recebe, mostra-se que a gente tem a condição de, no mínimo, alterá-lo, né, do momento presente para frente. Um outro entendimento que eu tive aqui, uma outra avaliação, foi que o karma, ele, quando, né, você escuta a palavra karma, eu acho que o nosso cérebro, pelo menos o meu, já tenta jogar logo a gente para algo ruim que aconteceu. Né? E falando de palavras ou de particularidades nossas, né, como espíritos, o karma, para mim, entraria, é a minha opinião, entraria na mesma listagem do ego, da vaidade, do orgulho, né, que são particularidades, né, nossas, que estão presentes em nós e que a gente tem que acolher, né? A gente tem que ter orgulho próprio. Você não pode ter um orgulho, né, e desequilíbrio. Você não pode ser vaidoso, né, ao extremo. O seu ego, as pessoas, né, crucificam muito o ego. E o ego, sendo equilibrado, ele é 100% saudável. Ele é parte nossa. E essa palavra karma, pelo menos o entendimento que eu via, né, que nós dávamos a ela, é isso. Quando se falava, não, isso é processo karmático. Você podia ver que tinha alguma coisa ruim, alguma particularidade ruim sendo utilizada. O texto que ele era empregado era sempre assim. E o karma pode ser usado para efeitos bons, né, para causas boas. Se eu estou, né, como você disse a respeito das rosas e da lama, né, se eu estou distribuindo rosas, eu sou o primeiro a sentir esse perfume. Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento de começar a tratar o karma como uma particularidade, né, que tem que estar, digamos assim, num padrão neutro. A gente não pode associar sempre com algo ruim. Isso é um processo karmático. A gente associa o quê? Que é uma desgraça ou é alguma coisa ruim que está se repetindo.
Enfim, é o que eu queria dividir com vocês aí. Eu tenho uma pergunta. Boa noite, gente. Ô João, deixa eu te perguntar. O karma, ele é sempre para resgate de alguma coisa não muito legal que eu fiz em outra vida, ou em questão de processo evolutivo, ou eu posso, por exemplo, hoje, Bruna, tenho a minha missão, mas, por exemplo, eu posso não ter sido. Hoje eu estou sendo de uma maneira que eu não fui, mas para mim evoluir espiritualmente, eu pedi para vir assim, mesmo não ter feito em outra vida. Ô Bruno, o Marquinho acabou de falar isso aí de uma outra forma, tá? Nós temos, por cultura milenar, tá? Trabalhar primeiro aquilo que dói, aquilo que é negativo, aquilo que dá trabalho, aquilo que exige demais, tá? Mas, na verdade, é lei de causa e efeito, não quer dizer que seja ruim nem bom, é para tudo, tá? Sim. O meu karma é ser, a Marcinha pode dizer assim, meu karma é ser professora, eu já soube que na vida passada eu também fui, e nessa eu voltei como professora. Não é, entendeu? É um karma positivo, ela veio como professora na última encarnação, ela quis se aperfeiçoar um pouco mais e pediu para voltar de novo como professora. Entendi. Então é um karma positivo, correto? Sim. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa só balizar direitinho é que karma é lei do retorno, é lei de causa e efeito, que pode ser para o bem, quer dizer, pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa que a gente diz que não é boa, tá? Mas, de qualquer maneira, como eu já disse agora há pouco também, o karma será sempre um processo educativo. Ele nunca será um processo punitivo, porque não existe punição na lei divina, tá? Sim. Então será sempre um processo educativo. Ou você dá continuidade a algo de bom que já vinha fazendo, ou você corrige aquilo que tem certeza que errou, tá? E que a sua consciência não te deixa ficar tranquilo. Então você tem que voltar para corrigir, tá? Tá ótimo. Então, é só considerar isso. Pode ser coisa boa, conforme a gente fala, ou não. Eu queria fazer uma consideração aqui, Bruna. Sim. Quando a gente inicia um processo, sendo ele positivo ou que a gente não está gostando, a gente tem penso eu, né? Passa na sua peneira aí a minha fala. Penso eu que a gente tem a liberdade de conduzir o leme desse barco, né? Quando a gente, antigamente, né, isso é karmático, parece o quê? Que você está sentado numa cabine de um avião e o piloto automático que está pilotando o avião. Então, quer dizer, é aquela rota ali e pronto, acabou. Não, se isso é karma, eu tenho que acolher e tal. A gente tinha esse pensamento anterior. Eu acho que hoje, nós ganhando consciência, né, e esclarecimento, quando a gente está saindo da ignorância, é como se estivesse saindo da escuridão para a luz. Então, quanto mais você está enxergando, menos chance você tem, né, de tropeçar. Você está num quarto escuro. Quando você acende a luz, você consegue transitar por ali, né, com seus próprios olhos, para você não tropeçar ou cair ou se machucar. Então, eu penso que no nosso processo encarnatório, não cabe mais isso de, eu tenho que aceitar, acolher e pronto. Não. Se tá bom, vamos tentar melhorar. Se tá ruim, vamos tentar, né, modificar para isso vir para um padrão equalizado, se possível. Melhorar, né? Então, assim, eu acho que nós estamos iniciando numa era agora que é tempo de cada um tomar o leme lá do seu barco ou tirar o avião que vinha naquele modelo piloto automático há muito tempo, já com uma rota traçada que a gente achava que é meu destino, é meu karma. Eu penso que não cabe mais isso, não. Se a Marcinha, aproveitando o exemplo da Marcinha, se a Marcinha veio como professora, ela até gosta de ser professora, mas o sonho dela é ser música, é tocar flauta, que a Marcinha corra atrás para tocar flauta.
ela está professora, mas se o que move, né, o coração dela, se o que toca o coração dela é ser música, né, músico, né, nem sei se a palavra música se emprega, que ela busque os sonhos dela. A gente não tem que acomodar na poltrona e deixar no piloto automático. Eu acho que essa era agora, repito, desliga o piloto automático e vamos pilotar. É na chuva, é no sol, é na tempestade, seja onde for. É tempo de pegar no leme e partir para dentro. Tá bom. Ok. João, pode falar, Vinícius. Pode falar, Marcinha. Sou cavaleiro. João, a gente colhe o que a gente planta, né? A lei da causa e efeito. Eu até então imaginava, né, que karma era uma coisa imexível, né, inalterada. O seu destino, né, karma para mim estava muito ligado à questão destino. Esse é o destino e pronto, acabou. Aceita que dói menos, né? Só que a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, né, os estudos ajudam imensamente, gratidão por isso. Essas alterações que a gente consegue fazer, né, nesse karma, também, além de ser um processo educativo, é evolutivo, né, João? Porque a partir do momento que eu consigo mudar, se eu sei que aquilo ali está me fazendo mal, né? Eu até anotei aqui, tuas ações, atos e atitudes geram ações, atos e atitudes. Ninguém me faz infeliz. Quem é infeliz, né? Quem se torna infeliz sou eu mesmo. Quem me faz infeliz sou eu mesmo. A gente não pode depositar no outro um desejo que é seu, né? Essa busca da felicidade. Então, acho que a partir do momento que eu busco a minha felicidade e não deposito essa responsabilidade no outro, eu também, além de estar num processo educativo, eu também estou num processo evolutivo, tá certo? Exatamente isso, tá? Exatamente isso. O processo evolutivo é uma condição inerente para o espírito, inerente do espírito, né? Ou seja, o espírito, ele foi criado, né, por Deus, é o máximo que a gente sabe isso, que o espírito é criado por Deus para um processo, vamos dizer assim, crescente de evolução, tá? O máximo do momento evolutivo que nós podemos conhecer hoje é Cristo, tá? É a fase do Cristo, mas é o máximo que a gente consegue entender, é a fase do Cristo. Então todo espírito foi criado para isso, e ele vai atingir, ele vai conseguir isso, tá? Vamos colocar assim, basicamente de duas formas. No popular, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Podemos aceitar isso como uma verdade? Não. Mas podemos nos basear nessa frase para entender melhor. Quando a gente vai pelo amor, é quando a gente faz as melhores escolhas. Quando você pensa melhor, quando você age melhor, você está evoluindo mais rápido, correto? Você está criando menos dependências de correção. Portanto, você está eliminando karmas dolorosos ao não ter pensamentos e atitudes ruins. E quando você não tem essa compreensão, quando você ainda está muito voltado, né, para o seu lado mais velho, mais primitivo, com mais dificuldade de entendimento, de renovação, você acaba indo no caminho da evolução pela dor, a toque de caixa. Aí sim é quando você compreende o tal do karma doloroso. Nossa, nasci com esse problema físico, nasci propenso a tantas doenças, isso é meu karma, né? É o que você falou aí, é o meu destino, não tem jeito. Claro que tem jeito. Tanto tem jeito que você nasceu para passar por aquilo ali, porque é para te despertar, é para te chamar para uma nova realidade, para te fazer pensar, te fazer refletir, tá? Tem muitos espíritos, né, que estão muito voltados ainda para o seu lado mais primitivo, tá? Que eles realmente só despertam quando passam por dores muito grandes, muito fortes. Eu acabei de citar no grupo anterior
já que eu estava fazendo esse estudo do Missionários da Luz aqui, sobre esse processo, né, de escolha do corpo físico, eu citei para eles o caso de um determinado espírito, que ele reencarnou nas últimas 7 encarnações anteriores, ele cometeu suicídio em todas. O que a espiritualidade determinou que era melhor para ele, já que ele não estava sabendo, né, tomar as melhores atitudes, ter os melhores pensamentos e tomar melhores atitudes? A espiritualidade determinou que ele iria reencarnar num corpo sem braços e sem pernas, porque aí ele não poderia mais cometer o suicídio naquela encarnação. Tá? Então esse espírito só começou a aprender a valorizar a vida física quando ele já não teve mais como cometer um suicídio. Sem braço e sem perna, ele não podia fazer nada sozinho. Tá? Então, voltando ao que o Marquinhos falou, né, também, né? A gente tem uma cultura, a gente tem uma forma ainda antiga de entender karma como sendo algo ruim. E não é verdade. Karma é lei de causa e efeito, tá? Que vai nos ajudar a nos despertar mais rápido no sentido da evolução que é crescente e necessária como caminho de paz, caminho de felicidade. Tá? Só rapidinho, tocando nesse assunto felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Tá? Jesus já tinha falado há 2000 anos que a felicidade verdadeira não é da Terra. Na Terra, a gente não ia conhecer a felicidade verdadeira. Por quê? Porque nós ainda temos muita coisa para aprender e para melhorar dentro de nós mesmos, muita mesmo, que vai levar muito tempo para a gente conseguir isso. E tem os nossos irmãos, que fazem parte de nós, todos somos um. Enquanto houver alguém passando por dificuldade, por isso, por aquilo, como é que você pode ser feliz? Não pode. Né? Tá? Então é isso, é um caminho de evolução, tá? E tudo aquilo que vem para nós na forma educativa, que nós precisamos urgentemente aprender a compreender isso. É na forma educativa que as coisas estão chegando, para a gente poder pensar melhor, tirar conclusões melhores, fazer escolhas melhores, tá? Aprender a agir ao invés de reagir, porque até hoje a gente costuma reagir quase sempre, e não deveria ser, a gente teria que agir, tá? Que é bem diferente, tá bom? E isso vai nos trazendo evolução nos traz a conquista da felicidade verdadeira aos poucos, já que a Terra não pode nos dar tudo, ainda, né? E por aí vai, tá? Desculpe alongar aí a conversa, né? Mas a gente aproveita e já coloca o recheio mais completo, né? Vamos lá, Vinícius. Fique à vontade. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Que hoje eu cheguei uns 5 minutinhos atrasado devido a problemas técnicos aqui. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, eu só queria colocar aqui, porque já que isso partiu do meu questionamento na semana passada, então eu queria colocar aqui o meu entendimento agora do que é o karma, né? Tipo, enquanto a gente vive de forma inconsciente e não temos consciência real do que é o karma, a gente vai chamar de destino, né? E só que, tipo, essa aceitação, quando não parte da gente, isso aí vai nos levando, não estou a falar, gente, dia não de falar, a gente chama de karma, é muito comum a gente chamar de karma, uma coisa negativa, né? Uma coisa que está relacionada a destino, a gente chama de destino e tudo. Só que, na realidade, isso vem da lei divina, correto? Que é uma coisa que nós mesmos causamos e nós estamos aqui novamente ou para reparar algum erro, ou, conforme o João falou, né?
para algum aperfeiçoamento ou para algum aprendizado, correto? É isso mesmo? É isso aí, Vinícius. O raciocínio está certo. Uma outra coisa que me veio em mente aqui Se quiser colocar. é o fato de o karma, nós utilizarmos ele também como uma forma de terceirizar as coisas que acontecem na nossa vida, né? De não nos responsabilizarmos, de não querermos acolher, né, o que vem acontecendo. Ah, não, não fui eu que promovi isso não. Seja coisa boa ou coisa ruim. Normalmente é na coisa ruim, né? Não fui eu que... Isso é processo karmático. De alguma forma, você está tentando tirar de você a responsabilidade de estar recebendo aquilo. Então, esse despertar, esse tornar consciente, né, o nosso inconsciente, quando você transfere para o karma o motivo ou a solução, você está terceirizando uma particularidade que você deveria explorar como sua, né, como parte sua. Tem uma frase do Jung que fala sobre isso. Eu não lembro ela muito bem, eu vou procurá-la agora aqui, posto aqui do lado. Enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, né, ele vai reger a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Isso é o quê? Quanto você vai vivendo às cegas, e eu acho que o karma está diretamente ligado a isso, né? A nossa não potencialidade e coragem de bancar tudo isso que está acontecendo e terceirizar, como a gente sempre tem o costume de fazer. Mais alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Sala aberta para todo mundo aí. Até mesmo Marcinha e Vinícius quiserem, Bruna quiserem se pronunciar novamente, está aberto para todos nós, tá ok? O Vinícius escreveu aqui, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É isso aí mesmo, é Carl Jung, né? Que é o provedor dessa frase aí. Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade, por favor, participem. João, cada vez, né, as coisas se unem, né? Os assuntos estão sempre ligados, né? Os temas estão sempre ligados a uma única ação que deve ser nossa, né? É o amor, é a escolha, é que o nosso caminhar aqui, né, na Terra, para ser um caminhar de forma coletiva, um caminhar de luz, só depende das ações, das nossas ações positivas. É buscar a luz, né? Isso, exatamente. A gente também já falou aqui numa semana passada dessas que passaram aí, que na verdade não existe a sombra, o que existe é a ausência da luz, lembra? Tá? A gente fala em sombra, a gente fala em escuridão, a gente fala em mal, tá? Não existe o mal, Deus, a lei divina não criou o mal, a lei divina não criou a sombra, tá? Então sombra é a ausência da luz, mal, a ausência do bem, tá? Quando Deus nos criou, nós não éramos bons nem maus. Nós éramos apenas princípios que iria crescer, que iria se desenvolver ao longo de milênios incontáveis a partir de experiências próprias. Até o momento em que essas experiências evoluiriam tanto
que chegaríamos a ter o livre-arbítrio, o poder da escolha. Tá? Então, assim, lá atrás, quando eu não era nada, eu fiquei milênios e milênios incontáveis, né? Vamos dizer assim, adormecido, tomando sol, tomando chuva. Depois passei por uma nova fase, onde eu comecei a buscar o quê? Sensações. Né? Pode se comparar aí ao vegetal agora. Mas a partir das sensações ali, já tinha um processo de reprodução, já tinha um processo de respiração, já tinha um processo de buscar alimento no subsolo. Né? Então já foi uma evolução muito grande. Passou daquela fase ali, milênios incontáveis à frente, vem a parte animal. Né? Na parte animal, já continuou, é um processo contínuo. Agora eu tenho a busca do alimento, agora eu tenho, né, a respiração, agora eu tenho a reprodução, mas agora eu começo a desenvolver algo novo. Né? Eu começo a desenvolver os princípios primordiais, básicos mesmo, de alguma coisa que me toca, de alguma coisa que me emociona, de alguma coisa que me faz lutar por ela ou por algo. Né? É um animal. Passou dessa fase, vamos botar assim, milênios incontáveis pela frente, você alcança a parte já hominal, ou seja, já posso ser um ser humano, já posso fazer escolhas agora. Agora eu já posso começar a acumular experiências para saber o que é certo e o que é errado em algum momento. Tá? Como essa consciência, como esse poder de escolha era muito limitado, né, a própria ciência já mostra isso para a gente. Passou-se milhares e milhares de anos incontáveis novamente, e nós errávamos constantemente. Será que esse erro era contado? Será que a gente tem que responder pelos erros do homem da caverna? Não, a gente não tem que responder pelo erro do homem da caverna. Porque o homem da caverna, ele estava desabrochando. Então, a responsabilidade é do tamanho da consciência. O que é a consciência? O acúmulo de experiências boas e ruins. Tá? Então, você não tem que responder pela época das cavernas. Você só tem que responder quando você entendeu que uma cria sua tinha que ser amparada, protegida, amada, perdoada. A partir dali você tem que responder. Porque aí você desenvolveu algo bem mais profundo. Você está desenvolvendo seus sentimentos profundamente. Já não é mais um animalzinho apenas. Eu estava até vendo um documentário ontem sobre tigres, né? E a tigresa teve a sua primeira cria. Tá? E ela, né, seguindo os instintos dela, ela queria preservar toda uma área de caça, uma área rica de caça, ela queria preservar para ela. E se ela tivesse filhotes, ela teria muito mais chance de se apoderar daquela área, porque, né, os filhotes iriam crescer, né, iria dividir com ela aquela área e tal, aquela coisa toda. Só que como mãe inexperiente, ela não soube proteger os filhotes, deixou eles numa situação de desprevenidos e foi caçar. Quando ela voltou, os cachorros selvagens tinham matado os filhotes dela. Né? Então já ficou triste, porque chamou os filhotes e não achou mais. Tá? Então você percebe que o bichinho ali tinha um sentimento, apesar de ser muito selvagem, tinha um sentimento. O que o instinto dela levou ela a fazer? Rapidamente os hormônios dela começaram a trabalhar de novo, ou seja, a hora que aparecer um macho aqui, tá, eu vou ter a chance de uma nova cria, vou recomeçar tudo outra vez. Então nós passamos por isso, tá? E a gente não tem que responder por isso ainda. Tá? Agora, desde o momento que você sabe, não, peraí, o filho eu não posso largar ele, eu tenho que proteger, eu tenho que carregar comigo, eu tenho que alimentar o tempo todo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me preocupar, né, com o restante dos companheiros do grupo, eu tenho que ter um monte de preocupações, né, eu tenho que trabalhar muito, né, de várias formas ali e tal. Então ali sim, ali você já começa a responder
pelas suas escolhas, pelos seus atos. Entendeu? Então você vê que a gente responde sim, tá? Mas a responsabilidade que assumimos é de acordo com a nossa evolução, com o nível de entendimento que alcançamos. Tá certo? Por isso, gente, é que nem as leis divinas e nem as leis humanas, né, pegam uma criança aí de 3 anos, 4 anos, 5 anos, né, cometer um erro muito grave, que às vezes acontece de cometer. Tá? Nem as leis divinas, nem as leis humanas vão sobrecarregar essa criança de responsabilidades. Por quê? Porque o espírito que está encarnado ali, ele não tem ainda uma responsabilidade maior, porque ele está envolvido por um corpinho que não permite que ele assuma maiores responsabilidades. É um corpinho que embaça o conhecimento dele, que embaça a visão espiritual dele. Então a criança não pode ser responsabilizada, né? Agora, a partir de 7, 8 anos, a coisa muda de figura. Tanto é que tem países aí que pega uma criança de 7 anos, 8 anos que comete um crime, ou diz que vai cometer um crime, e taca na cadeia, né? Tira da sociedade. Entendeu? Um pouco de exagero, talvez, a gente sabe que pode ser, né? Mas, tá? Isso é só para a gente raciocinar, tá? Então, se os homens, vamos supor, né, as leis humanas, elas tentam se adaptar a uma realidade mais justa, imagina a lei divina, que é perfeita, tá? Então, assim, a pessoa, né, ela só responde, no caso de falarmos, né, das faltas, a criatura só responde de acordo com a consciência que ela possui, ou seja, com o nível de conhecimento de erros e acertos que ela já acumulou, né? Fora isso, é muita pretensão, né, do ser humano acreditar, né, que ele vai ter que responder por determinadas coisas que está fora da capacidade dele. Não vai mesmo. Tá? Quando nós temos assim, não fomos nós diretamente que fizemos algo, mas nos omitimos, por exemplo. Podíamos ter falado, podíamos ter alertado e não fizemos isso. Então, você responderá pela sua omissão. Né? Lógico, responderá pela sua omissão perante as leis divinas. Você foi omisso. Tá? Se você estava perto e podia ter estendido a mão e não estendeu, aí sim, aumentou a responsabilidade. Por quê? Porque você estava perto, você podia ter estendido a mão. Ah, mas se eu estendesse a mão, eu morria também. Ué, quem disse que você ia morrer? Você que está dizendo que ia morrer. Ninguém está afirmando isso. Tá? Então a lei divina vai te cobrar isso também. Tá? Porque você fez um julgamento sobre si próprio, né, que iria desencarnar sem saber que iria. Ou seja, teve medo, né? Optou pelo medo. Tá? Então a gente tem que ter assim, um pouco mais de coerência, tá? Na hora de tentar identificar as nossas maiores responsabilidades. Nós somos mais responsáveis quando temos mais conhecimentos, quando temos mais acesso às coisas, quando já temos, vamos dizer assim, né, uma carreira espiritual de muitas e muitas e muitas e muitas encarnações. Aí sim, a gente é mais responsabilizado. Tá? Bacana, João. Esse tema essa autorresponsabilidade é algo importante que a gente tem que cada vez mais trazer, né, para a página principal da nossa tela, né? E a gente, repito, né, a gente foi criado e adotou como base, né, essa terceirização, essa transferência de responsabilidade. E como eu disse para a Bruna há pouco tempo, né, que tem que bancar esse desenvolvimento próprio e de alguma forma que isso reverbera em quem está junto de nós, né? Então, ontem até a gente tem feito reuniões com
que participa da Umbanda, e a gente começou um estudo sobre isso, que no nosso trabalho, na prática, né, de um trabalho, numa gira, né, para ser mais prático, não adianta um ou dois membros estarem, né, conectados, integrados ao trabalho e conscientes do que está acontecendo ali. Sim. O interessante é que toda a corrente, todos os membros que estejam naquele trabalho, estejam conectados da mesma forma, porque cada um de nós é um elo da corrente. E não adianta uma corrente toda fortalecida com um elo, né, vulnerável. Essa corrente, uma hora, ela pode romper. E eu penso que isso seja via de regra também nos seus trabalhos espíritas, né? Numa corrente que está no trabalho mediúnico da casa. Então, eu conversei com eles sobre nós todos aprendermos juntos. O que a gente está fazendo aqui é praticamente isso, né? Você traz o tema, aborda o tema, todos nós estamos aprendendo com a sua fala. Inclusive você, né, João? Porque na hora que você reproduz, que você divide, você vai ganhando também um novo entendimento, né? E vai chegando a novas conclusões sobre isso. E o karma, eu acho que assim, é algo muito prático de se entender a partir do momento que você se responsabiliza. Quando você, né, toma a rédea da responsabilidade do seu karma, você o acolhe, não é algo externo, né? Dá para fazer uma avaliação que ele é pertinente a nós. Então, a partir do momento que a gente para de terceirizar, de colocar o karma num outro plano e chama ele para nós, não, o karma é meu, o processo é meu, a causa e efeito são minhas. Quando você acolhe isso, né, tem alguns estudos, João, voltando até na fala da sombra, né, que fala sobre isso. Luz e sombra caminham lado a lado. Ok, não existe sombra, né, o que existe é a ausência da luz, mas a sombra, se ela existindo ou não, ela é parte nossa, né? A sombra e a luz são minhas. E o karma, ou destino, chame como for, também é pertinência e particularidade nossa. Faz sentido? Marquinhos, considerando, né? Considerando a nossa necessidade de evolução contínua, faz parte, é nosso. Luz e sombra são nossos, tá? Luz é o esforço que você faz da melhoria. Você sempre quer melhorar. Então você sempre está buscando a luz. Tá certo? Luz no sentido de quê? Do crescimento. Pode ser substituído a luz por crescimento. Então quanto mais eu quero crescer, mais luz eu estou obtendo para mim. No momento em que eu, sei lá, por qualquer motivo, eu viro e saio do projeto da luz, eu estou criando aí uma responsabilidade, que é permitindo uma sombra. Eu saí da presença da luz, eu saí da busca da luz. Então eu mesmo estou agora me responsabilizando por uma nova figura que vai surgir, a ausência da luz, a sombra. Então faz parte do nosso crescimento, né? Faz parte do nosso entendimento, das nossas experiências, tá? E pode parecer um absurdo, né, falar isso, tá? Mas, na verdade, nós precisamos disso. Você precisa experimentar, tá? Todas as dificuldades de um processo para que você entenda onde deve investir mais e onde pode e deve também mudar para que não aconteça mais as coisas ruins. É processo da melhoria contínua, da qualidade contínua, né? Qualidade total, melhor dizendo. Quando você fala em qualidade total, você não pode ficar satisfeito com as melhorias que você consegue. Em cima da melhoria, você vai criar mais melhorias. Depois, em cima dessas novas melhorias, você vai criar mais melhorias. O que é isso, senão evolução? Qualidade total é o quê? Evolução, né?
É uma busca da perfeição, correto? Tem limites? Tem. Tem porque na Terra, né, a gente tem, vamos dizer assim, né, circunstâncias, né, que você não pode fugir delas. Mas quando a gente fala, por exemplo, em felicidade, baseado em Jesus, que na Terra nós não encontraríamos a felicidade completa, o que ele quer dizer com isso? Você vai encontrar, mas você vai ter que prosseguir a sua evolução em outros mundos depois. Mundos diferentes, mundos mais evoluídos, com novos aprendizados, com novas realidades, que é onde você vai continuar crescendo, 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 e cada vez acertando mais, cada vez errando menos, cada vez mais consciente, né? Ou seja, dentro dessa linguagem que você puxou aí, tá? A gente vai ficar cada vez mais abraçado com a luz e não vai querer abrir mão dela de jeito nenhum, tá? É isso. É isso. E o interessante é que quando a luz se apresenta, a sombra desaparece, né, João? Isso é via de regra. É um bom sinal, né? Mais alguém, pessoal, querendo participar, fique à vontade, viu? Robson, Janaína, Denise, esse povo, depois que nós começamos a gravar o estudo, eles desapareceram, João, você reparou? Pois é, né? A Denise agora ela virou diretora, entendeu? Diretora executiva. Tem não, pode participar também. As perguntas sempre são boas, os comentários. Robson e Janaína. Oi, Marquinhos. Boa Estou noite. cutucando vocês para participarem do estudo com a gente. Boa noite, seu João. E é tão... Boa noite, Janaína. É gratificante quando você consegue enxergar aquela luz, né? Porque é sinal que você está começando a evoluir e chegar no caminho, né? Assim. Bacana. Devagarinho o processo vai se desenrolando, né? Sim. O importante é estar lúcido, né? Nós temos que estar orientados para entender o processo, acolher o processo, buscar pelas mudanças, né, que a gente almeja para a nossa melhoria, para o nosso propósito de alma, né, o que a gente realmente quer. E parar de terceirizar, né? Ah, isso é karma, isso é meu destino. Será mesmo? Será que a gente não tem a possibilidade de alterar ou de melhorar esse processo, essa jornada? E hoje mesmo a gente estava conversando aqui em casa e falando, né? Falei, poxa, a gente está tendo as orientações, que a gente participa de grupos de estudo, então não tem mais como você dar desculpa de que eu não sabia, né? É o moral intelectual também, né? Que já teve o estudo aí, né? É por aí. É isso aí, Janaína. Ô, João, a Sandra Helena, que é uma amiga lá de Paracambi, ela disse assim: eu, depois que passei a entender, como o João disse, das nossas experiências, consegui enxergar que caminhava com a bagagem dos outros. Para a minha mesmo não tinha espaço. Isso foi prejudicial para mim, isso muito sofrimento. Hoje, já consciente, estou evoluindo. Um beijo para você, Sandra. É isso aí, Marquinhos. É muito
comum mesmo, né? Quando nós estamos carentes, né, do auto-amor, tá? Nós acabamos vivendo em função dos outros, né? Carregando o fardo dos outros, vivendo segundo a opinião, o conceito dos outros e entre outras coisas. E isso é muito doloroso, né? Isso são fases da vida que são experiências, lógico, né? Mas são fases da vida que marcam profundamente uma criatura, tá? E dizer para a Sandra, né? É muito comum, isso acontece muitas vezes com qualquer um de nós, tá? Só que às vezes a gente nem se dá conta que está vivendo essa experiência, carregando o fardo dos outros, vivendo sobre a opinião dos outros, certo? Eu mesmo, né, posso dizer isso. Durante muitos anos da minha vida, fiquei demasiadamente preso à opinião alheia, fiquei demasiadamente preso a seguir, né, caminhos indicados pelos outros, né? Até que chegou também a minha vez de parar e pensar. Falei, não, isso não está legal, né? Não estou fazendo nada errado, tudo bem, mas não está legal. Eu tenho que ter meus próprios rumos, né? Tenho que ter minhas próprias experiências, seguir aquilo que vem de dentro de mim, senão daqui a pouco eu vou ficar me perguntando, o que eu fiz da minha vida, né? O que eu fiz da minha vida? Fiquei sendo programado e teleguiado pelos outros? É difícil, né? Então, realmente, muitas vezes a gente passa por isso, sim, com muita frequência, né? E temos que acordar. Temos que acordar e sair fora disso. E é importante a gente primeiro se localizar, né, João? Aproveitando esse seu comentário aí de que você viveu que não estava compatível com o que você realmente queria, né? Eu chamaria de propósito de alma. Quando você entendeu o rumo, né, o norte que você queria dar para a sua jornada como João, requer coragem, né? Coragem e atitude para realizar essa mudança. Mas penso eu que isso é libertador, né? Quando você consegue entender o processo, nesse caso, né, o processo fazendo bem, entender que aquilo não te serve mais, né? Que aquela roupagem já não é mais a compatível, e você criar coragem de finalizar aquele ciclo para iniciar um novo, é um ato de coragem. Isso requer atitude, requer movimento. E nós somos sabotadores. A gente tende a seguir a massa, né? A um padrão criado pela sociedade de que se eu for fugir se eu for desviar um pouquinho a rota dessa aqui que está todo mundo, né? A rota que a boiada está seguindo, né? A famosa ovelha desgarrada, né? As pessoas não têm coragem de se desgarrar do meio desse sistema repetitivo, né? E acabam vivendo, né, infelizes ou sem viver o propósito que realmente queriam. Isso penso que tem a ver com o que eu falei, né? Sobre a Márcia vir professora, mas o sonho dela é se tornar música. Então, por que não ter a coragem, né, depois de ter tido o entendimento, de fazer por ela mesma? Eu acho que se todos nós, né, tivéssemos um botãozinho assim, disjuntor para virar essa chave, né, e realizar um sonho, seja profissional, né, enfim, independente do que seja, eu acho que a gente aquele mapinha assim de rota, que 90% dos encarnados na Terra estão numa rota só, assim, né, a coisa ia migrar para diversos rumos após essa coragem de desprendimento da massa.
Temos tempo ainda, gente. Temos 15 minutos pelo menos aí. E vamos lá. A Marcinha deu boa noite aqui, que ela teria um compromisso e deixou a sala agora, mas nós ainda somos 14. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade de participar, tecer comentários, perguntas para o João. Fiquem à vontade, viu? E se eu não souber, o Marquinho responde. Vamos lá, pessoal. Vamos participar, por favor. Não, só um comentário até pessoal. Boa, Bruna! Muito bom! Em relação a mim, essa sensação que a gente tem, né, que os outros passam pra gente, é que a gente está seguindo no lado errado, né, que a gente está errado. É como se fosse anormal, se a gente estivesse no mundo totalmente errado, totalmente estranho, agindo de uma maneira totalmente errada, né? E se a gente não persistir, porque né, a crucificação é tanta, se a gente não persistir, a gente acaba saindo fora daquele caminho que a gente quer. Porque eu falo isso por mim, pessoal. Porque assim, né, é fora do padrão, não é certo, isso é coisa da sua cabeça, né, isso aqui é o certo, esse que você está indo não é o certo, porque isso é incomum, entendeu? Mas e você vai se encontrando aos pouquinhos, você vai vendo que realmente aquele rumo que você está tomando é o certo, tá sendo o certo para mim. Então é libertador, é como se você tivesse lá aquela lagartinha, tá no casulo há tanto tempo, há tantos anos, e devagarinho assim você vai, né? Você vai se libertando, você vai criando asas, você vai criando força, e aquela força vai te dando mais força, vai te dando mais força, e aí você vai vendo o caminho certo. Eu acho que é mais ou menos assim. E o que seria o certo, Bruno? O que seria o certo? É um padrão criado individualmente dentro de cada um de nós, né? Sim. O que de repente é bom para você não é bom para mim. O que é bom para mim, de repente, não é para você. E essas pessoas que penso eu, né? Essas pessoas tendem a não incentivar ou ao menos se manter neutras, elas não têm coragem de modificar o dela, entendeu? Não. Elas ainda não iniciaram esse processo de autobusca, de autoconhecimento. E volta de novo, né, João? É sempre algo. E a tendência de quando... Desculpa, a tendência que quando a gente tá nessa busca, tá nessa melhora, é a gente querer expor, né? A gente, assim, quando a gente está feliz, quando a gente está bem, a gente sempre quer colocar para fora, a gente sempre quer expor, né? Às vezes você até comenta aquela coisa assim, aí você vê que o que você fala não faz sentido, realmente não é o momento, porque às vezes o que você fala, o que você está vendo, não cabe, não funciona, né? A gente não funciona para as pessoas, né? Porque realmente não é o momento delas estarem com essas, né? Tirar essa venda dos olhos, porque para mim tem sido bom. Então a tendência é você expor, né? A gente quando bom, eu pelo menos sou assim, né? Eu sou uma pessoa que quando tá feliz, né? E que passar aquela coisa até mesmo para poder ajudar, talvez, né, as pessoas. E quando tá triste, também tá triste, mas as pessoas não acho que realmente não é o momento. Acho que cada um tem que ter o seu momento mesmo, né? Eu demorei um pouquinho, mas eu sou grata por poder tá descobrindo as coisas um pouquinho, tá me encaminhando aos pouquinhos. Sair da mesmice, né, Marquinhos? Sai da mesmice, né? Faz diferente. Acho que a gente já até conversou sobre isso uma vez também, né? Realmente fazer diferente, né? Volto lá no seu exemplo, lá do começo da conversa, que é tirar realmente o avião do piloto automático, né? Tomar as rédeas e fazer diferente, sair da boiada, como você falou aí, né? Essa coragem é determinante. E, João, até o bendito karma, que era mal falado, a gente vai estudando e vai vendo que ele é processo o quê? Interno, né?
tudo está dentro de nós para ser, né, trabalhado e atualizado. Exatamente, autodescobrimento, né? Tudo sendo aguardado para que a gente descubra, para que a gente tenha coragem, né, de se autodescobrir, vamos dizer assim, né? É isso aí. É bem bacana, e a gente precisa mesmo de coragem, lucidez, né, para se orientar, se localizar, ter a coragem para a mudança é algo bem interessante, porque a falta de movimento, quando a gente descobre o que a gente quer, está muito relacionado a isso, Bruno, a essa preocupação com o que os outros vão pensar sobre o que nós estamos fazendo ou pretendemos fazer, né? E os grandes cientistas da história, né? A história tem para ser contada, né? Foram todos taxados de loucos, né? Todos foram taxados de loucos. A maioria deles, né, do século passado, foram vistos como loucos, assim, os que pensavam um pouquinho fora da curva, que agiam um pouquinho fora da curva, né? Sei lá, esses dias, João, eu vi um vídeo sem querer, sem pretensão de me envolver com política, tá? Mas eu vi uma entrevista daquele doutor Enéas, né, que foi candidato a presidente algumas vezes aqui no nosso país, e ele tem umas falas, né, não estou aqui para defendê-lo nem para julgá-lo, mas ele tem umas falas totalmente atuais do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu estou falando no caráter individual da evolução do ser, né, encarnado, e que antigamente o povo dava gargalhada dele, né? E o antigamente que eu estou falando sei lá, 40, 50 anos atrás. Se a gente for puxar há mais tempo, quantos foram enforcados, né? Quantos foram queimados na fogueira? Por quê? Porque expunham o que pensavam ou praticavam, né, o que acreditavam. E hoje em dia, Bruno, a gente está tendo a possibilidade, né, de tirar esse bendito piloto automático aí e segurar no leme e aprender a pilotar, praticando com o nosso próprio ser. A gente veio num momento que a gente está tendo essa liberdade, né? A gente tem a liberdade de escolha, de poder falar, de poder responder, que era uma coisa que antes a gente sabe que não tinha, né? A gente veio num tempo que a gente tem essa possibilidade. Também vou falar uma coisa aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é para abrir uma exceção, né, para a gente estar falando do momento atual, tá? De uma forma política, vamos dizer assim. Mas assim, nós estamos passando por um momento no Brasil, todo mundo que estiver acompanhando aí as notícias, né, tá por dentro disso. Nós estamos vivendo um momento em que tudo que você fala, alguém vai combater depois. Você fala uma coisa lógica, racional, tá? Mas se você falar em rede social, se você falar numa câmera, no microfone de televisão, pronto. Vai ter alguém te condenando, vai ter alguém te criticando, tá? Então, assim, estamos vivendo um momento delicadíssimo, tá? Segundo os espíritos, é a maior crise espiritual de toda a história da humanidade. Pode parecer muito forte isso, mas essa fala, né, esse dizer dos espíritos é bem recente, chegou para nós ano passado. Então nós estamos vivendo a pior crise espiritual de toda a história da humanidade, tá? O certo parece que é o errado parece que é o certo, tá? Então é uma confusão gigantesca, né? Você tem que pensar muito o que fala, onde fala, com quem fala, porque a chance de ser mal interpretado, a chance de ser agredido é imensa, né? Então, assim, estamos num momento onde expor o que você pensa, expor a sua ideologia, tá? Se transformou praticamente numa guerra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas e o que tem de bom nisso? O que tem de ensinamento nesse momento tão difícil?
é nós aprendermos definitivamente a filtrar mais o que ouvimos e o que falamos, né? Porque nós não temos que filtrar só o que falamos, nós também temos que filtrar o que ouvimos, porque estamos ouvindo coisas boas e ao mesmo tempo estamos ouvindo muitas coisas não boas, daqueles que acreditam que coisas não boas são boas, ou seja, os inversores da realidade, né? Não nos interessa discutir o porquê que estão invertendo as coisas. Isso não interessa agora. Não é assunto para os nossos estudos. Mas o que está acontecendo é isso, né? Uma tentativa de gerar o caos a todo momento, em cima de qualquer situação. Tá? Então, como aprendizes, né, constantes que somos, estamos sempre precisando de novos aprendizados. Então, fica para nós esse momento. É um momento de filtrar muito o que vamos falar e filtrar muito o que estamos ouvindo. Tá? Ouvir de tudo, ler de tudo, mas reter somente o que nos parecer, tá? De acordo com a consciência que já temos, o que é o melhor. Tá bom? E tudo que se fala, tudo que se lê, hoje em dia, é bom a gente fazer uma consulta antes de admitir aquilo como uma verdade, tá? Infelizmente, né? Infelizmente, pessoas muito espertas, muito cultas, muito preparadas para a vida, segundo o padrão, né, de cultura, estão acreditando em cada bobagem, em cada manipulação incrível, incrível. Mas a pessoa não está sabendo filtrar, entendeu? Então não está funcionando o intelecto dela, não está funcionando a experiência de vida dela, porque ela não está sabendo filtrar, não está atenta, né, para a filtragem, tá bom? Então assim, gente, né, ninguém tem que concordar comigo aqui, mas usando, né, o direito de ter a minha opinião, de ter a minha visão e procurando, né, vez ou outra, me cercar de algumas certezas mais profundas, né? O momento realmente é de uma crise sem precedentes, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Outro dia, né, quando a Denise anunciou, né, que se eu autorizava gravar, claro, né? Na minha concepção, desde o momento em que eu aceito falar, tá, para 2 ou mais pessoas, eu já sei que o que eu estou falando ali, o que eu estou fazendo ali, é público. Automaticamente eu já sei, eu já tenho consciência disso. Mas tem muitas pessoas que não têm, né? Ela vai fazer o estudo, né, sabendo que do outro lado tem 10, 20, 30 pessoas, mas ao mesmo tempo ela não quer que seja aquilo, não quer que aquilo seja gravado. Eu sei disso, tem gente que não quer, né? Na cabeça dela é perigoso, na cabeça dela aquilo pode significar um risco para ela depois, porque aquilo pode ser divulgado para mais pessoas. Então, se eu estou falando para 2 ou mais pessoas, eu tenho que ter, né, muita consciência do que eu estou falando, né? Se eu tiver certeza absoluta, eu vou dizer assim, ó, eu aprendi assim, eu tenho certeza que é bom porque eu tenho vivido essas experiências e tal, e tal, e tal. Se eu não tenho certeza, eu vou dizer assim, olha, eu li isso, não posso dizer que está certo, está errado, né? Parece que é coerente com a realidade, mas, tá? Não posso afirmar nada, né? Mas alguém está falando assim assado, alguém está fazendo assim assado. Então, se eu estou falando, né? Se eu estou participando, ou compartilhando, melhor dizendo, né? Um pouco do conhecimento espiritual, para mim não importa se vão gravar, se não vão, né? Outro dia um colega meu me perguntou se podia passar de outro grupo de estudo para um pessoal de Pernambuco. Ainda pensei na hora, falei, caramba, daqui a pouco vocês vão passar para o exterior, né? Mas eu falei para ele na mesma hora, falei, claro que pode, véio. E é o que eu estou falando para vocês agora, né? Eu procuro filtrar o máximo possível que eu estou falando, para não sair, né, enganos, exageros e tudo mais. E o que eu ouço dos outros também, né? Eu estou filtrando permanentemente, né?
Porque a única forma, por exemplo, de nós não sermos enganados com facilidade, enganado a gente sempre corre o risco de ser, né? Agora, com facilidade o tempo todo, a melhor maneira de você evitar é você ficar atento, né? É você não ser ingênuo, é você não ser apressado, é você não ser bobo. Tá? Então você tem que estar antenado, tem que estar ligado, peneirando as coisas o tempo todo, né? Ficando alerta o tempo todo. Certo? Então, muito bom, João. João, já deu a nossa hora aqui, conforme combinado, né, para o encerramento do estudo. E queria te agradecer aqui mais uma vez, antes de você fazer a prece do encerramento. Agradecer a todo mundo que tem partilhado e participado conosco, viu? Tem sido muito bacana e muito produtivo para nós aqui. Obrigado, viu, João? Ô Marquinho, como você falou agora há pouco, né? Quando a gente começa a compartilhar, é quando a gente mais começa a receber de volta. É dando que se recebe, né? Está lá na oração atribuída a Francisco de Assis, né? O maior ganho que o espírito tem, tá? É quando ele sai em busca do amor. Quem sai em busca do amor vai colher os frutos do amor. Não tenha dúvida disso, né? E é claro, é evidente que qualquer um de nós quer colher os frutos do amor, né? A gente quer sair na rua e quer ser respeitado da mesma maneira que a gente procura respeitar os outros, né? A gente está com uma dificuldade, com uma dúvida, com um problema, o que a gente mais precisa é que apareça alguém para ajudar, para esclarecer, para dar uma forcinha, né? E como que a gente vai conseguir essas coisas se a gente não sair em campo? Então a gente tem que sair em campo, né? Evidente que tem situações, tem coisas, né, que a gente sabe que não tem capacidade, que não dá para assumir responsabilidade, porque não vai dar conta, né? É lógico. Mas aquilo que já é possível, né, aquilo que a gente já vem tentando aprender há mais tempo, tentando trabalhar há mais tempo, a melhor forma de você crescer é compartilhando aquilo o mais rápido possível. Quanto mais compartilha aprendizado, quanto mais compartilha experiência, mais você aprende, melhor você se torna naquilo, né? E falar isso num local de trabalho, por exemplo, é provocar uma briga na certa, né? Porque a maioria das pessoas em locais de trabalho, elas são muito egoístas. Elas estão ali para defender o lado delas a qualquer preço. Então, quando você fala em compartilhar o ensinamento que tem, a experiência que tem, né, tornar os colegas mais experientes, mais sábios, a maioria das pessoas pula logo, não aceita, né? Eu sei que eu trabalhei muitos anos com muitas pessoas, né, e em qualquer lugar que você vai trabalhar que tenha muitas pessoas, você logo observa isso, né? O que é um erro terrível, né? Quem mais aprende, quem mais cresce, é o que é o servidor de todos, é o maior servidor, né? Inclusive isso foi dito até por Jesus. Quem quer ser o maior no reino dos céus, que seja o servidor de todos. Essa é a fórmula, né? Só que o egoísmo humano dificilmente deixa as criaturas aprenderem isso rápido. Mas vamos lá então fechar, né, o estudo de hoje. Guardamos aí uma gratidão imensa a esse espírito purificado que chamamos na terra de Jesus de Nazaré, ou o Cristo planetário. Ele não se importa com como nós o chamemos, né, de irmão mais velho, de irmão maior. Para ele isso não faz diferença. Para ele o que conta é o que está saindo do nosso coração. Se temos por ele o respeito, se temos por ele um carinho, uma gratidão profunda, é o que realmente nos aproxima dele e é o que ele mais espera que nós façamos. Então agradecemos a esse irmão que não só há 2000 anos, mas agora nós temos conhecimento que ele assumiu o compromisso de preparar um planeta para que nós pudéssemos habitar. Então ele preparou esse planeta há 4,5 bilhões de anos.
e vem trabalhando esse planeta, vem trabalhando a nossa evolução carinhosamente, amorosamente, todo esse tempo, com a responsabilidade de nos libertar do nosso primitivismo, do lado mais velho, mais antiquado, mais ultrapassado, que ainda sobrevive dentro de nós. Esse irmão, então, com essa tarefa gigantesca, já que o planeta alberga hoje certamente mais de 30 bilhões de espíritos no total. Então é uma tarefa gigantesca que o nosso irmão Jesus assumiu e que temos que ter por ele uma gratidão muito grande. E pedir a ele que continue sempre a nos ajudar, a nos amparar, ainda que ele precise para isso, né, e se utilize de incontáveis espíritos trabalhadores que também necessitam de mais trabalho, de mais experiência de vida e que assumem perante Jesus o compromisso de estarem perto de nós. São os mentores das nossas casas espíritas, são nossos anjos guardiães, são aqueles nossos irmãos que se apresentam como caboclos, como preto velhos, são as entidades chamadas de luz, chamados de espíritos mais evoluídos por alguns, mas que no fundo, Pai querido, Jesus amado, são todos trabalhadores humildes, todos trabalhadores abnegados, todos trabalhadores que não se importam com a maneira que nós pensamos aqui, que nós falamos, perdoam incessantemente nossas falhas, nossas agressões, nossos pontos de vista errados, imperfeitos, e fazem um esforço imenso de estar sempre ao nosso lado, independente da sombra ou da luz que a gente esteja projetando. Sempre a nos amparar, sempre a nos ajudar, em cada situação, em cada momento, principalmente quando nós estamos pedindo e merecendo essa ajuda. Muita gratidão a todos, hoje e sempre. Que assim seja. E assim será. E assim será. Boa noite, pessoal. Vamos encerrar mais um estudo nosso aqui. Muito obrigado a todos, viu? João, semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Marquinhos, daqui a pouco eu vou botar para você lá uma questão lá para você me responder, tá? Tá joia, João. Te aguardo. Boa noite. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Fiquem. Ô, João.